A aceitação de Deus não é por meio da obediência da lei, mas através da fé em Cristo, e a própria lei dá testemunho desta boa nova. Olá, graça e paz, eu sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, sou o professor Anderson Velasco e este é o nosso, seu canal Sentinelas da Teologia, não é, professor Daniel? E já contamos com seu carinho, se inscreva no nosso canal, nos dê esse apoio, nos dê este voto de confiança, você que ama a Bíblia, você que é uma escola bíblica, você que é professor, aluno, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, não é, professor Daniel? Para que você receba de primeira mão os nossos novos vídeos e que você seja abençoado através deste seu canal Sentinelas da Teologia. E a lição de hoje é a lição de número 3, que tem como título Jesus, o discípulo e a lei. É um tema, professor Anderson, bem melindroso, né? Porque ainda divide muitos cristãos evangélicos da linha protestante, né? Tem aquelas linhas mais tradicionais que ainda buscam muito enfatizar a importância da lei no cotidiano e na busca pela espiritualidade cristã, e tem aquele grupo que entende que a lei já foi, caducou, como é o que o apóstolo Paulo vai dizer, e que a lei hoje que nós vivemos não é a lei, né, gravada em pedras, como foi a do Antigo Testamento, mas é a lei do Espírito, gravada em nossos corações. Então vamos trabalharmos de que forma a lição, e aqui o comentarista, né, trouxe uma boa explanação do texto, nós queremos então trabalhar este assunto. O tópico 1 da lição, Anderson, vai nos falar: Jesus cumpriu toda a lei. Então, Jesus cumpriu toda a lei? Se Jesus cumpriu toda a lei, ainda é necessário nós guardarmos a lei? Se Jesus cumpriu toda a lei, o que resta a nós fazer quando o assunto é a lei do Antigo Testamento? Aí o professor Daniel colocou muito bem que é melindroso, é muito melindroso, professor Daniel. Por quê? Porque pode haver dois extremos, como disse o professor Daniel. Aqueles que querem viver a lei dos judeus, que era uma aliança com os judeus, que a Bíblia vai deixar bem claro que era a antiga aliança, era o Antigo Testamento. Se tem um novo, porque aquele passou. Mas querem viver ainda esse testamento, essa aliança. E tem aqueles também que vão dizer, não serve para mais nada esta antiga lei. Só que nós devemos ter um equilíbrio com isso, né, professor Daniel? Primeiro, a lei, a antiga aliança, a lei dos judeus, o decálogo, os mandamentos que estão lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, eles nos trazem lições, ensinamentos, com certeza. Porque nós, como o professor Daniel sempre comenta, nos traz teologia, nos traz ensinamentos sobre o caráter de Deus, sobre o que Deus espera do ser humano, sobre o juízo de Deus. Então, sim, nos traz ensinamentos teológicos. São doutrinários, né? Temas doutrinários. Exato. O Antigo Testamento, a própria lei, né? Exato. Ela tem inserida dentro dela, no cerne dela, princípios doutrinários. Exato. Então, com certeza, a Bíblia por inteira e também a lei, ela nos traz ensinamentos. Ela nos traz conceitos, nos ajuda a compreender mais sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os princípios divinos. Mas se nós olharmos para o cristianismo hoje, Cristo, Igreja do Senhor, é uma nova aliança. Aí o professor Daniel comentou o primeiro tópico, Jesus cumpriu toda a lei? Sim. A Bíblia vai dizer bem claro que Jesus veio para cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Por que ele cumpriu a lei, professor Daniel? Porque esta lei, que era a antiga aliança de Deus com o povo, ela condenava o povo. Ela mostrava os pecados do povo. Ela fazia com que todo pecador, todo transgressor, ou seja, todo ser humano, porque todos pecam e todos transgridem os mandamentos, todo ser humano fosse condenado por essa lei e alvo da condenação divina de Deus. Então, por que Jesus cumpriu a lei?
Ele cumpriu a lei justamente porque na cruz ele estava sendo, era um sacrifício vicário, no lugar. Ele estava morrendo no lugar de pessoas que transgrediram a lei. Ele estava morrendo no lugar do Anderson, do Daniel, daqueles que são pecadores. Então ele cumpriu, ele viveu a lei e morreu o castigo da lei sem ter transgredido a lei. Para poder ser justo, para justificar aqueles que creem nele, que confiam nele. Então nós já partimos de um pressuposto, Daniel. Se Jesus cumpriu a lei e ele pagou a justiça da lei, então ele já cumpriu por nós essa lei. Esta lei que foi escrita em tábuas, lá da Moisés, foi cumprida por Cristo em nosso lugar. E ele sofreu a condenação por causa das nossas transgressões dessa lei. Então, no primeiro tópico, sim, Jesus cumpriu toda a lei, ele cumpriu e ele cumpriu por nós e ele já pagou a condenação daqueles que, infelizmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, transgridem os mandamentos desta lei. Porque pela lei da antiga aliança havia um princípio que apontava para a salvação. Só que ela em si não tinha condições de oferecer salvação ao ser humano por causa do pecado. O pecado tirou toda a capacidade do homem de fazer qualquer coisa que desse a ele condição de receber a salvação. Ele era pecador por natureza. Então essa lei apontava para um Salvador. Por isso que quando Jesus veio, ele diz: eu não vim destruir, eu vim cumprir. Porque a partir dessa lei, agora eu alcanço a salvação a todos que se achegarem a mim. Não que se achegarem à lei, mas que se achegarem a mim. Então a salvação hoje ela está inserida ou resumida, né, na pessoa do Senhor Jesus. E aí está um dos divisores, pastor Daniel. Justamente o que o pastor Daniel falou. A Bíblia vai deixar claro isso, que a lei não tem poder para salvar ninguém. Então é uma incoerência eu tentar viver a lei com o mérito de salvação. Porque ela não salva. Ela não tem poder. Mas ela faz isso que o pastor Daniel acabou de falar. Ela mostra que eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. Ela mostra que eu sou incapaz de cumpri-la, então eu preciso de um Salvador. Ela mostra que eu estou longe de Deus pelos meus atos. E eu preciso de um mediador. E esse mediador vai se apresentar cumprindo esta lei e sofrendo o castigo no meu lugar, que nós, transgressores, para nos trazer o perdão, nos reconciliar com Deus. Perfeito. A lei vai simplesmente mostrar que nós somos, mas ela não tem poder, cumpri-la, vivê-la, não traz mérito nenhum de salvação. Tópico 2. A letra da lei, a verdade do Espírito. Jesus cumpriu a lei, Anderson, mas e os discípulos? A igreja hoje, ela deve cumprir a lei? Porque ainda um segmento do judaísmo que entende que o Messias que veio não era o Messias, né? Porque ele morreu numa cruz e todo aquele que foi numa cruz era maldito, então não era o Messias. Ainda hoje, então, eles vivem, né, observando a lei. Existe toda uma situação ali para a reconstrução do templo, retomada de sacrifícios, porque eles entendem que a lei ainda tem validade. Mas, de fato, a igreja deve cumprir a lei? Porque os judeus fazem isso porque não entenderam ainda o tempo da visitação, como o próprio Jesus disse, né? Vocês não entenderam o tempo da visitação de vocês. Mas a igreja que entende, porque o evangelho é claro, e nós temos o Espírito Santo que ilumina os corações dos cristãos, nós temos que guardar a lei? Agora, vamos seguindo formando o raciocínio, pastor Daniel, porque é bem cuidadoso isso. Formando o raciocínio biblicamente. Novamente, vamos olhar para a lei. O que a Bíblia vai dizer? Antiga aliança, nova aliança. Então a lei foi uma aliança antiga, que já passou. Era uma aliança com o povo judeu. A igreja não é a continuação do judaísmo. A igreja é o princípio do cristianismo. Isso que tu colocaste é interessante, Anderson, porque já ouvi várias vezes pregações e até livros, né, dizendo que a igreja é o novo Israel. Não, a igreja não é o novo Israel. Israel, a igreja é a igreja. São povos diferentes que, quando recebem a Cristo, são inseridos nesta nova aliança e compõem a igreja. Mas a igreja não é
o novo Israel. Não é. E tanto que isso é bem, se nós olharmos para a Bíblia, isso é bem claro, que tanto que Paulo vai dizer que foi quebrado o muro, foi derrubado o muro entre judeus e entre gentios. Tanto o gentio como o judeu são culpados, porque são transgressores, são pecadores, e todos eles se tornam um único povo através de Cristo. Cristianismo em Jesus, não é na lei. A lei é uma aliança que passou, por isso tem uma nova, pastor Daniel. Não tem como assim, isso é incoerente. Se tem uma nova aliança e continuar vivendo na antiga, vamos ver o que a Bíblia, o que o texto bíblico fala sobre isso. Paulo, lá no capítulo 7 da carta aos Romanos, do versículo 1 em diante, você pode ler na sua casa, acompanhar, vamos ver o que é, não os achismos, os conceitos humanos, o que a Bíblia vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer sobre a lei, capítulo 7 da carta aos Romanos, do versículo 1 até o versículo 6. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida, toda a sua vida? Ora, a mulher que está casada está ligada pela lei ao marido, enquanto o marido viver. Mas se o marido morrer, ela está desobrigada ela ficará desobrigada da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, servindo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias, um novo casamento, uma nova aliança. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha o que está dizendo. Agora nós não pertencemos mais à antiga aliança da lei, agora nós pertencemos a Cristo. Versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, a lei realçava, mostrava o nosso pecado, operava em nossos membros a fim de que frutifiquem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que Paulo está dizendo? Que hoje a salvação, ser aceitos por Deus, como diz o professor Daniel, que esse é o termo correto, ser aceito por Deus, é pela fé em Jesus Cristo. Paulo vai falar em Romanos que Abraão não tinha lei, mas Abraão creu e isso foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Então, hoje, a comunhão com Deus, salvação, é através daquilo que Cristo fez, a obediência dele à lei e o cumprimento da justiça de Deus. Então, a minha fé é isto que me salva. Então, a nova aliança, o novo acordo é a fé em Jesus Cristo. A lei, olha o que Paulo está dizendo. Quando o marido morre, esta mulher está livre para casar de novo. Então ele está dizendo, a lei passou, a lei caducou. A lei, aqueles mandamentos, aquela aliança, novamente. Nós sabemos que a lei, ela traz ensinamentos para nós, como nós falamos no início do vídeo. Ela traz ensinamentos, traz teologia, traz doutrinas. Mas quando se refere à salvação, ao povo de Deus, a lei era uma aliança antiga que hoje ela não é mais buscada para o meio de salvação. Hoje é através de Cristo. E daí nós olhamos, Paulo vai falar uma novidade de Espírito, que é seguindo o tópico 2. A verdade do Espírito, a lei do Espírito. Por quê? Porque olha só, pastor Daniel. Então, se hoje nós não temos mais essa aliança com a lei, então nós podemos viver de maneira regalada, sem princípios, que é o antinomismo, não, pastor Daniel? Pessoas que não têm princípios. Não, meus irmãos. Nós vamos ver que tem uma lei que Jesus estipulou. Nós vamos ver que Jesus ele vai trazer a lei do cristianismo. Nós vamos ver que o João, na sua primeira carta, ele vai trazer essa lei do cristianismo. Que nós vamos encontrar lá em Marcos, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12, e o versículo 31. Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 28 em diante. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, perguntou-lhe, qual é a principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus.
O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre. Em verdade, disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todo holocausto e todo sacrifício. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. Aí, Jesus está... O que Jesus vai trazer a lei do Espírito? Depois Paulo vai falar em Romanos 8. Que hoje eu não roubo mais o Daniel porque a lei diz. Porque eu procuro viver a lei dos judeus. Eu não roubo, professor Daniel, porque o Espírito Santo, a obra da salvação, a regeneração, me faz eu amar o professor Daniel. Eu não roubo porque eu amo. Eu não minto para o Daniel porque a lei diz que eu não devo mentir. Eu não minto para o professor Daniel porque eu amo. E se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, é o que João vai falar na sua primeira carta. Que aqueles... João vai falar lá na sua primeira carta que aqueles que estão em Deus são amor. Porque aquele que é nascido de Deus, gerado por Deus. O que é gerado? Aquele que tem a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo gera uma nova natureza. É o que Jesus vai falar para Nicodemos. Se não for nascido da água do Espírito, não pode ver a Deus. Aquele que teve a ação do Espírito Santo, ele ama. E se eu amo o meu próximo, eu não vou roubar, eu não mato, eu não defraudo. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu não vou ter outros ídolos. Eu não vou adorar outros deuses. Eu não vou negar a Jesus Cristo. Não porque a lei diz, irmãos. Porque alguém pode pegar e dizer, a gente não mata, mas por que a gente não guarda o sábado? Isso era uma aliança com os judeus. Hoje, a lei do Espírito Santo foi a promessa que Deus fez lá em Jeremias 33 e 31. Mas eu farei uma nova aliança com o meu povo. E é nessa aliança, eu escreverei a minha lei na mente deles e no coração deles. Então hoje o Espírito Santo me faz eu amar e faz eu ser honesto. Faz eu não roubar, faz eu não cobiçar, porque eu amo o meu próximo. E esse mesmo Espírito faz eu amar a Deus acima de todas as coisas. E faça com que eu não tenha ídolos, faça com que eu não tenha outros deuses, porque eu amo a Deus. Essa é a lei do Espírito. Ou seja, o texto que tu leste de Marcos, Lucas, Mateus também vai trabalhar, e vai trabalhar da seguinte forma. A pergunta foi qual era o maior mandamento. E Jesus então cita o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Só que Jesus traz um elemento novo ali. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O Antigo Testamento, ele tinha este mandamento como uma obrigação. Os judeus faziam porque eram obrigados a fazer. É a lei do amor, o princípio que opera, ou a nova lei, a lei da aliança, né? o princípio que opera é o princípio do amor. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Ou seja, os judeus, ao mesmo tempo que eles tentavam obedecer à lei, eles estavam também adorando a Baal, adorando a Astarate, adorando a todos os ídolos, adorando a riqueza. Por quê? Porque não havia amor, havia uma obrigação. Mateus vai dizer, não, onde tiver o tesouro, ali estará o teu coração. Ou seja, o coração deles não estava em Deus, o coração deles estava na prática da lei. Só que isso não foi suficiente para fazê-los guardar a lei. Agora Jesus vai dizer que se os chamados, aqueles que fazem parte da igreja, eles amarem a Deus, tudo que for feito será feito para a glória de Deus. Não é por obrigação, é por amor. Eu amo Cristo, eu amo a igreja. O princípio básico da salvação é este, né? Deus amou o mundo. Jesus, em obediência ao Pai, também amou o mundo e por isso morreu. Este princípio de amor, nada tira a pessoa do foco. Tanto é que Paulo vai dizer, né, que existe 3 leis, digamos assim, né, 3 princípios: a fé, a esperança e o amor.
mas o maior deles é o amor, porque o cerne da questão é essa: se não há amor, não há como a pessoa viver uma vida que agrada a Deus, porque quem ama quer viver junto e não faz nada para aborrecer. E o professor Daniel colocou muito bem isso, e é assim que você tem que entender e passar para a sua turma. Essa antiga lei, que é a lei da letra, que Paulo vai falar lá em Romanos, era a lei que era uma obrigação. As pessoas viviam por obrigação. Achavam que por a confiança deles era na obra em cumprir aquilo. Hoje, no cristianismo, não. A obra de Cristo, o Espírito Santo, me faz eu amar. Eu não vivo uma obrigação de uma lei, mas eu tenho prazer, eu amo, e quando eu amo, eu não mato, eu não roubo. É bem diferente, pastor Daniel. Eles eram uma lei escrita que trazia uma obrigação. Agora a lei do Espírito é uma lei que flui do coração. Eu vivo o amor, eu vivo a honestidade, eu vivo o respeito, eu vivo o amor à vida, eu vivo o não adquirir aquilo que não é meu, eu vivo a adoração só ao único Deus, porque eu amo esse Deus, porque eu amo o meu Há prazer, há contentamento. Isso. Não, a oração não é uma obrigação, o jejum não é uma obrigação, O que a era meditação na palavra não é uma era obrigação. isso, era uma obrigação, para nós é prazer. É prazer. Desviar-se do mal é prazeroso por causa da comunhão que se tem em Deus quando se vive uma vida de santificação, como Paulo vai dizer, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o princípio que fica estabelecido é este, né? A lei do amor é a lei que a igreja hoje ela vive pela graça do Senhor Jesus. E para finalizar, o tópico 3 vai nos falar sobre a justiça do reino de Deus. Quem é o grande no reino de Deus? Aqui, esse tópico 3, professor Daniel, a justiça do reino de Deus, ela segue perfeitamente esse raciocínio que o professor Daniel trouxe sobre o amor, a lei por obrigação e a lei por amor. O que é a justiça? Cumprir a vontade de Deus. Justiça tem duas maneiras de ver a justiça. A justiça se cumprindo em Cristo, através da cruz, a justiça de Deus sendo manifesta em Cristo, e a justiça quando eu busco as coisas de Deus. Eu busco fazer aquilo que agrada a Deus. Então, que justiça é na igreja? Se o cristianismo não tem mais aliança com a antiga lei, porque a antiga lei era uma aliança, e essa aliança caducou, essa aliança ela foi para os judeus, e hoje a aliança é através da fé em Cristo. Então, como é que nós vivemos novamente? Como é que nós vivemos em respeito? Ninguém rouba ninguém mata ninguém. Por quê? Aí tem o autor, ele vai, novamente, às vezes a gente critica alguns comentários de alguns autores, mas aqui a gente tem que dar mérito, nosso Daniel. Ele vai comentar aqui muito bem, no subtópico 2 do tópico 3, a justiça do reino de Deus, dizendo: a compreensão da justiça no Antigo Testamento era baseada no binômio, a lei-obra, ou seja, gera orgulho. Porque eu guardo o sábado, eu sou melhor, eu sou bom, eu tenho mérito com Deus. Porque eu não roubo ninguém, é uma obrigação, então se eu cumpro isso, eu tenho mérito com Deus. Toda vez que tem um legalismo, gera orgulho, gera vaidade. Isso, ele vai comentar que isso se reflete muito bem, professor Daniel, quando nós olhamos o moço rico, o jovem rico, que ele vai até o Senhor Jesus. Ele vai perguntar: o que eu tenho que fazer para herdar, conquistar o reino do céu? Ou seja, ele queria chegar no reino de Deus, a salvação, através das obras. O que eu tenho que fazer? Qual a obra que eu tenho que fazer? Aí Jesus vai questionar ele: tu conhece os mandamentos, a lei? Que ele era um judeu. Ele disse: não, isso tudo eu tenho cumprido desde criança. Aí Jesus vai trazer aquilo que nós acabamos de falar, o amor. Então tu está disposto de pegar tudo que tu tem, porque era muito rico, tudo que tu tem, vender e dar para os pobres? O que ele está dizendo? Tu ama o teu próximo. O que tu ama mais? Os teus próximos ou a tua riqueza? Ele vai falar: tu está disposto a fazer isso, faz isso e depois me segue. Quem toma mais, a mim, que sou Deus, o Salvador, ou a tua riqueza? Quem toma mais, os pobres, teu próximo, ou a tua riqueza? Aí o moço, ele vai, na sua pergunta ele mostra que queria méritos, e na sua resposta mostra que ele não amava. Ele não amava o próximo porque ele não estava disposto a se desfazer da sua riqueza para dar para o próximo, mostrando que ele amava mais, ele não tinha amor ao próximo. E mostrou que ele não tinha amor a Cristo, porque a Bíblia vai dizer que ele foi embora triste. Como quem diz: não posso te seguir. Ele não amava a Jesus, porque quem ama a Cristo, todo o resto, professor Daniel, perde o brilho, perde valor.
Cristo está acima de tudo. Aí Jesus estava mostrando que é impossível aos homens. Esta justiça hoje no reino de Deus, ela é feita pelo fruto do Espírito, o Espírito Santo que nos faz ter esse fruto que é o principal, que é o pastor Daniel disse, o amor. Sem amor, aí é o que o João, que nós comentamos, João vai falar no capítulo 4 da primeira carta do apóstolo João, capítulo 4 e versículo 1, ele vai dizer bem assim, ó, amados, capítulo 4 versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece Deus. O que ele está dizendo? Aquele que é salvo, aquele que é nascido de novo, ele ama. Ele ama Deus, ele ama o próximo. Se ele ama o próximo, ele não rouba, ele não cobiça, ele não dá falso testemunho. Se ele ama Deus, ele não tem outros deuses, ele não tem imagem de escultura, porque ele ama o Deus da Bíblia. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Viver é ser livre da condenação. Eu sou livre da condenação não guardando a lei dos judeus. Ela não salva ninguém. Eu sou livre porque eu amo a Jesus, eu creio, eu confio, eu tenho fé em Jesus Cristo. E quem está em Jesus, essa pessoa teve a obra do Espírito, que é a lei do Espírito, que é o amor, pastor Daniel, que faz eu cumprir toda aquelas leis sociais, religiosas, amando a Deus, adorando só a Deus e amando os meus irmãos. Ou seja, resumindo o tópico 3, não é pela nossa justiça, mas sim pela justiça de Cristo. Nós somos salvos não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Cristo fez por nós aquilo que nós éramos incapazes de fazer. E o capítulo 8 da carta aos Romanos, olha só, pastor Daniel. Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado da morte. O que ele está falando? A lei que condenava o pecado. Porque no capítulo 7 ele vai falar desta lei. A lei que condena o pecado e me mostra que eu sou pecador, eu fui livre por Cristo. Mas eu tenho uma nova lei, que é a lei do Espírito. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enfermo por causa da carne. E isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, hoje o preceito da lei se cumpre, o não roubar, o não adulterar, porque eu amo meu próximo, não porque eu cumpro o mandamento, não, porque eu estou em Jesus Cristo. Porque os que se inclinam para a carne, ou seja, os que não têm o Espírito Santo, cogitam das coisas da carne. E os que se inclinam para o Espírito, que tem o Espírito Santo, para as coisas de Deus, do Espírito. Olha o que ele vai falar no versículo 9. Porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus que habita em vós. E se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, esse tal não é dele. Então a lei do Espírito, o Espírito com seu fruto, que nos faz amar o próximo, e nos faz amar a Deus, e nos faz viver uma vida digna do chamado de Cristo. Glória a Deus por este santo evangelho que nos alcançou pela graça de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, Deus abençoe, e se Deus permitir, até o próximo vídeo, na próxima missão.